Alguns decretos... Peraí, cara. O cara tá afobado. Bora. Alguns decretos que o Trump assinou hoje. Vamos lá. Os Estados Unidos vão sair da Organização Mundial da Saúde. Caramba, isso aí eu não tinha nem visto que tinha essa previsão. Eles vão sair da OMS. Os documentos oficiais dos Estados Unidos vão denominar o Golfo do México o Golfo da América. Isso aí, inclusive, tem um vídeo que a hora que ele lança isso, a Hillary Clinton começa a dar risada. Designou os cartéis mexicanos, venezuelanos e centro-americanos como organizações terroristas. Maravilhoso isso daí. E eu parece que vi no Twitter, não me inteirei sobre isso, mas parece que ele realmente vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Acabou de sair aí, ó. Cara, impressionante. Muito louco, né? Põe no Google Maps aí, escreve aí, Golfo do México, o pessoal ver. Vamos no Maps. Ou não, vai no Imagens, né? Melhor no Imagens. Vamos ver se tem umas imagens bonitas, ilustradas. Você quer do mapa ou põe aí, esse aí mesmo. Olha aí, ó. Vamos lá? Olha só que interessante, gente. Pra quem... Aliás, vamos... Não, faz o seguinte. Põe outra imagem antes. Escreve assim, Estados Unidos. Vamos colocar o mapa dos Estados Unidos mesmo. Quer pegar o todo? Vai no Imagens, isso. Isso, vai lá, clica aí. Só pra você entender uma coisa, cara. A origem dos Estados Unidos, tá? Ela começa ali, eu tô olhando aqui à minha direita, você tá olhando no celular, espero que não esteja espelhado, está mais à direita, está mais a leste, é exatamente onde tá aí, que são as 13 colônias. O que são as 13 colônias? Quando os europeus chegaram na América do Norte, obviamente eles não chegaram pelo outro lado, eles chegaram pelo lado leste dos Estados Unidos, certo? E ali se formaram as 13 colônias e os caras foram tão abençoados, vamos chamar assim, porque ali você tinha 13 rios que corriam de leste a oeste, né, rios navegáveis, e você tinha alguns rios que corriam na costa de norte a sul. Então é perfeito para o transporte de coisas. Os caras chegaram num lugar que é basicamente um paraíso do que eles queriam. Outra coisa... Você tinha ali um clima muito parecido, porque é na mesma zona, né, na zona temperada, um clima muito parecido com o clima europeu. Então você tinha condições de solo, você tinha condições de previsibilidade do clima iguais às da Europa. Então os caras chegaram e basicamente eles tiveram uma expansão do próprio território, vamos chamar assim. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no Brasil. E aí eu já falei esse livro assim 1 milhão de vezes aqui, é um livro obrigatório para você que quer entender o Brasil, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele diz que uma das coisas que moldou o Brasil como ele é a diferença de clima da Europa para o Brasil, porque quando o europeu saiu da Europa e chegou aqui no Brasil e é tudo diferente, clima é imprevisível, faz sol de manhã, faz frio de manhã, meio-dia tá um calor do caramba, às 6 horas da tarde tá meio esquisito, à noite faz um frio, e aí tudo é diferente, muda tudo. E aí o que aconteceu com os Estados Unidos? Eles foram vindo ao oeste. Inclusive uma coisa engraçada de você pensar é o seguinte. O tal do Velho Oeste, né, que foi a expansão dos Estados Unidos para o oeste, eles foram encurralando os índios americanos que ali viviam. Ocorreu mais ou menos na mesma época da Era Vitoriana. Né? A gente tem uma impressão de que a Era Vitoriana é muito mais antiga e que o Velho Oeste é muito mais moderno. E não é, eles aconteceram mais ou menos... Eu não sei se estou falando besteira se é da Era Vitoriana, acho que é. Eu vi no Instagram esses dias, numa página Curiosidades Históricas, né, que alguma rainha vitoriana viveu no mesmo período que uma grande figura do Velho Oeste. Isso é caramba, né? É muito louco. O que acontece? O que eles fizeram? Eles foram indo ao oeste e eles chegaram... no rio Mississippi. E o rio Mississippi foi uma descoberta gigantesca para eles, porque é um rio, uma bacia, né? Vamos chamar assim, que cruza o meio dos Estados Unidos de norte a sul, e os caras já tiveram uma visão estratégica. Eles falaram, mano, nós precisamos dominar o território da nascente desse rio até ele acabar. Esse rio tem que ser totalmente... Essa bacia tem que estar totalmente dentro do país que a gente vai construir. E teve guerra, e teve não sei o que lá, e eles conseguiram isso, e eles foram indo cada vez mais para o oeste. E quando eles foram descendo, né, quando eles chegaram ali na parte do Novo México, Arizona, no Texas ali, você tinha um clima já bem diferente e você tinha ali grande parte desse território sendo do México. Então alguns lugares eles conquistaram, né, e alguns outros lugares eles compraram. Eles compraram do México e eles tomaram ali para si.
O que acontece nessa região, inclusive quem assistiu Breaking Bad sabe que a cidade de El Paso, né, é considerada no Breaking Bad uma cidade muito perigosa. Inclusive, um dos policiais, eu não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, um dos policiais, quando ele é transferido para El Paso, ele fica com medo. Ele é um cara corajoso, né, eles vivem lá na cidade dele, em Albuquerque, né? Que é no Novo México, eles se dão super bem. Quando ele é transferido para El Paso, ele fala, puta, não, El Paso já é outro nível. O cara começa a ficar com medo, né? E realmente existe isso. Essas áreas fronteiriças são áreas perigosas e são áreas bem diferentes, certo? Volta lá então na mudança do nome. Eu não vi ainda argumentos, né? Tem que ser, tem que não ser, mas... eu entendo até eles querendo chamar de Golfo da América, né? Então, desce aí, vamos lá. Designou cartéis mexicanos, revogou os decretos de Biden que exigia que famílias que pediam asilo e refúgio fossem mantidas juntas. Isso aqui é um desincentivo, vamos chamar assim, a você pedir asilo para sua família inteira, né? Decretou que a crise de imigração na fronteira sul dos Estados Unidos constitui uma invasão, teremos usado na Constituição para invasões de guerras, e que qualquer pessoa considerada como parte dessa invasão pode ser removida fisicamente dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, sou absolutamente a favor disso. Determinou a suspensão da participação americana no acordo da OCDE para evitar a evasão tributária. Global Tax Deal. Caramba, mano, primeiro dia o cara já tá né? Dá uma interpretação à 14ª emenda da Constituição americana que exclui de cidadanias jus solis para 1. Filhos de imigrantes ilegais, 2. Filhos de não imigrantes como turistas e estudantes. Ou seja, a política de imigração dos Estados Unidos vai se tornar bastante rígida. E, novamente, eu acho isso muito correto. Ele tá fazendo literalmente o que ele falou que ia fazer e dane-se, velho. É isso aí. Acaba com os subsídios federais a carros elétricos, entre outras medidas de incentivo a esse tipo de tecnologia. E aí eu vou expandir um pouco esse tópico aqui. Por que que os Estados Unidos estão entendendo a eletrificação da frota como uma coisa não tão bem sucedida? Vamos entender. Primeiro lugar, você tem que entender que o grande incentivo de você ter uma frota elétrica é da descarbonização da produção de energia para aquele carro andar, né? Quando você tem um carro a gasolina, por exemplo, você elimina gás carbônico do escapamento, se a queima for completa, e isso significa colocar mais carbono na Terra, na atmosfera. O problema é, quando você tem uma energia elétrica sendo usada, ela não necessariamente, no momento do seu uso, está eliminando carbono. Então, o carro elétrico, quando ele está andando, ele não está eliminando carbono. Porém, para você carregar a bateria daquele carro, para você posteriormente usar aquela energia elétrica, a matriz energética utilizada importa. Então, se você, por exemplo, carrega aquela bateria elétrica através de hidrelétricas, que é o que acontece no Brasil, predominantemente, né, nós criamos energia elétrica a partir de hidrelétricas, que é uma energia considerada verde. É óbvio que tem impacto ambiental, é óbvio que não é 100% maravilhoso, mas se considera uma energia livre de emissão de carbono. Então, beleza, então o carro elétrico passa a ter sentido. Quando você está nos Estados Unidos e a base energética, a matriz energética, é termoelétrica, que é basicamente queima de carvão, não faz sentido, porque inclusive durante transformação de energia você perde, tá, eficiência. Então, se eu tenho lá energia térmica, que é a energia do carvão, sendo convertida a outra energia térmica, né, que é a água evaporando. A água evaporando, sendo convertida em energia mecânica para gerar uma turbina, e essa turbina sendo convertida em energia elétrica, você tem uma perda desse processo, então você acaba jogando muito mais carbono na atmosfera para produzir energia elétrica do que se você usasse, por exemplo, hidroelétrica, ou se você tivesse, por exemplo, um carro a álcool. Né? Então, olha só que interessante. Um carro a álcool, um carro movido a álcool, ele é mais ecologicamente correto do que um carro elétrico que é abastecido através de uma energia termoelétrica. Entendeu? Então, em primeiro lugar, isso já não faz sentido. Em segundo lugar, existe uma outra questão. Eu vi aquele... como é o nome dele mesmo? É Sérgio Habib o nome dele? Ele manja muito dessa questão de carro. Ele disse o seguinte... Onde que o carro elétrico faz mais sentido? O carro elétrico faz muito sentido na China. Por quê? A China consome muito petróleo.
tá? Consome muito petróleo. O problema é que não só a China não produz quase petróleo, como o petróleo que chega na China chega através de caminhos que são dominados por países ocidentais. Então, quando você olha a China e você vê de onde vem o petróleo, né, se não me, eu não vou lembrar exatamente, mas se não me engano, ele passa ali pelo norte da Austrália, ele vem de navio, passa pelo norte da Austrália, e ele passa em alguns estreitos que são dominados por porta-aviões americanos. Né? Isso não significa que tem que pagar tarifa nada, mas no caso de uma crise geopolítica, onde os Estados Unidos falem, nós vamos fechar aqui o abastecimento de petróleo para a China basicamente fala, fudeu, nós não temos como continuar produzindo. Então, o que esses países fazem? Primeira coisa que esses países fazem, eles fazem uma reserva de petróleo. Então, os caras basicamente estocam petróleo. Eles literalmente estocam petróleo. Eles falam, cara, a gente tem que ter uma reserva para que, se der problema, a gente não pare a nossa vida, porque a nossa matriz energética está apoiada em petróleo. Então, nós vamos guardar petróleo. Só que a China é tão grande, que as reservas de petróleo custam caro, porque você precisa manter aquilo, né? Para você guardar petróleo, não é só você comprar o petróleo e guardar. Você tem que ter a manutenção do ambiente onde você vai guardar aquele petróleo. Então, aquilo é um ativo parado. E você precisa pensar em longo prazo e na substituição da sua matriz energética. Qual que então é o cenário chinês? O cenário chinês o chinês queima muito petróleo, o petróleo passa por um lugar onde os Estados Unidos têm a chave e, essa é a parte principal, o governo manda na indústria. Toda a produção chinesa é coordenada pelo governo. Lá na China você tem um ministério chamado SASAC, né? Se não me engano, se escreve com SASSAC. É assim que se escreve. O que é esse ministério? Esse ministério, ele controla como a China vai produzir, quando a China vai produzir, de que jeito vai produzir tudo. Então, quando a China fala assim, nós vamos mudar a nossa matriz energética para a eletrificação da frota, você não tem estímulos de mercado para isso. Você tem estímulos governamentais. Então, o governo pega um bolo de dinheiro e basicamente cria um monte de estação de carregamento. Fala para as fábricas, agora as fábricas vão investir em carro elétrico, vocês vão comprar carro elétrico, vocês vão produzir carro elétrico, as pessoas vão vender, as pessoas vão comprar carro elétrico, nós vamos eletrificar a frota. E o cara não vai ficar na mão, porque ele está dentro de um planejamento onde o Estado manda em tudo. Então, desde a indústria que faz o carro, a indústria que faz a bateria, a indústria que faz os postos de carregamento, as licenças governamentais para você abrir um posto de carregamento, tudo isso é coordenado centralmente para que você pega o país e vira ele, nós vamos virar ele nessa direção. Nos Estados Unidos, você tem outro cenário. Qual que é o cenário nos Estados Unidos? No cenário dos Estados Unidos, você tem uma economia de mercado. Então lá tudo é feito através de estímulos mercadológicos. Quando você pega hoje, com a baixa adesão das pessoas aos carros elétricos, né? E quando veio a moda, muita gente comprou. Então, por exemplo, a Tesla cresceu, a BYD começou a exportar um monte de carro para os Estados Unidos, as coisas começaram a acontecer lá. Só que a real é que não houve uma sustentabilidade no mercado de carros elétricos. Por quê? O carro elétrico, cara, ele necessita de recarregamento o tempo todo. E as pessoas não encontram esses carregamentos de forma confortável. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Mais de 50% das pessoas que compram um carro elétrico, quando elas vão trocar o seu carro, elas compram um outro carro a gasolina, elas não compram mais carro elétrico. Então, o que acontece? Cenário chinês, o governo quer mudar a matriz energética, tal, eles mandam e todo mundo obedece, e é isso aí, acabou. Ou seja, para o mercado chinês, para as empresas chinesas, é importante que outros lugares do mundo comecem a comprar carro elétrico pra caramba. Então os caras, olha só o que a China chega a fazer em alguns casos. Ela exporta o carro e o governo subsidia, olha isso, o governo subsidia o carro elétrico em outro país, para ele ser mais barato do que o carro normal. Por quê? Porque a China quer que as empresas chinesas cresçam muito e vendam carro elétrico pra caramba. Certo? Vamos agora para os Estados Unidos. Estados Unidos, o que teve? Teve o boom do carro elétrico. Legal, o carro elétrico é moda, é chique, a Tesla cresceu, todo mundo, a BYD importando carro, subsidiando, tal, dominando o mercado, legal, o carro não faz barulho, energia limpa, que coisa linda, não sei o que lá. O que o mercado americano percebeu? O mercado americano percebeu que
Os Estados Unidos, em termos de infraestrutura, não estavam preparados para essa onda de carros elétricos. E aí aconteceu o seguinte, mais de 50% das pessoas que compraram um carro elétrico, quando vão trocar os seus carros, trocam por carro a gasolina. Então o cara volta para gasolina. Então você não teve uma tendência de mercado que se manteve ou cresceu. Que é você traz uma novidade. Apresentei o iPhone. Da primeira, que nem aquela história que a gente falou na live de ontem. Early adopters compram. Depois o pessoal que conhece os early adopters. Depois aí vai para e aquilo começa a crescer. Nos Estados Unidos não foi isso que aconteceu. Os carros elétricos foram vendidos. Legal, deu boom, legal. Os early adopters compraram. Tá, e agora tá na hora de comprar outro carro. Os caras recuaram. Então o que aconteceu nos Estados Unidos? O próprio mercado percebeu o seguinte, cara, não dá para eu pegar um empréstimo no banco, porque nos Estados Unidos isso é outra coisa também que você tem que entender. Nos Estados Unidos, muito poucas pessoas investem em capital próprio, tá? Normalmente nos Estados Unidos, quando você vai investir em alguma coisa, lá existe uma coisa chamada... Cara, essa live aqui tá densidade de informação, hein, mano? Dá like aí que eu mereço. Nos Estados Unidos existe um negócio chamado investidor anjo. O que é investidor anjo? Investidor anjo é aquele cara que eu falo assim, eu acredito no teu projeto, eu acredito. Você quer fazer o quê? Eu quero fazer uma revista impressa chamada Valete, só que eu preciso, sei lá, eu quero imprimir, então eu preciso comprar uma prensa, eu preciso contratar funcionário, preciso contratar designer, e eu não tenho dinheiro, eu tenho o projeto, eu sei como fazer. Então eu sou investidor anjo, eu acredito no seu projeto. Eu vou colocar aqui, vou investir no seu projeto, R$200 mil, R$200 mil. E vou ter metade do lucro, beleza? Beleza. Se tiver algum problema judicial, se a Valete fizer alguma merda e der algum problema judicial, eu, investidor anjo, não quero ter nada a ver com isso. Se o funcionário for colocar a Valete no pau, eu não quero ter nada a ver. Eu acredito no projeto, eu tô pondo 200 mil. Se der merda, eu não quero ser processado. Eu não quero perder mais do que 200 mil é o tamanho do risco que eu quero assumir ao investir nesse projeto. Isso é investidor anjo. Nos Estados Unidos isso existe. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos uma anomalia jurídica, cara, que é o seguinte, você é uma pessoa física, uma empresa é uma pessoa jurídica. Aqui no Brasil, se você tem uma empresa jurídica, portanto uma empresa que tem um problema judicial, aqui no Brasil existe um negócio que é a quebra da personalidade jurídica. Então, existe uma empresa jurídica, nós vamos quebrar a personalidade jurídica e atrelar ela a uma pessoa física, cara. Faz o menor sentido, velho. Aí, eu sou só investidor. Eu, Arthur, pessoa física, investi na revista Valete, mas não trabalho na operação. Eu só acreditei. Eu só coloquei meu dinheirinho lá. Não, eu acabo tomando um fumo, principalmente em processo trabalhista. Cara, isso é um absurdo. Então, isso desincentiva aqui no Brasil esse tipo de investimento. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você tem a figura do investidor anjo, então você tem muita gente investindo em um monte de projeto. Por isso que lá é uma terra tão pujante. É por isso que lá é a terra da inovação, a terra da liberdade. O que acontece? Os caras lá, tem uma nova tendência de mercado. A tendência de mercado é carro elétrico. Beleza, carro elétrico. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer estações de carregamento de carro elétrico. Beleza? Aí o cara vai lá, pega o dinheiro de alguém, faz uma estação de carregamento e aí o cara percebe duas coisas. Número 1, o tempo para o carregamento de um carro elétrico é muito alto. Então o investimento para você conseguir lucrar uma carguinha em termos de tempo, em termos de uso do espaço é muito alto. Não vale a pena. E aí o cara começa a pensar o seguinte, só que piorou, porque está havendo uma retração. O mercado não é que ele deu um boomzinho, estagnou e aí ou ele está crescendo. Não. Ele deu um boom e ele está diminuindo. As pessoas não estão comprando mais carro elétrico zero lá nos Estados Unidos. Ou seja, você não tem incentivo nenhum de mercado para que isso ocorra. Aí vem o que eu estou te dizendo. O que o governo tentou fazer, o governo Biden? Artificialmente, ele tentou falar o seguinte, não, vamos dar um incentivo aqui. Incentivos fiscais, vamos fazer com que as pessoas continuem, vamos tentar empurrar esse cachorro morto para morro acima. Só que não vai. E o Trump vai lá e determina que não tem mais esse tipo de isenção para essas pessoas. Essa volta que eu dei é para que você entenda, as realidades são diferentes. Tá, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil é outro sistema ainda. Como eu falei, aqui no Brasil você tem sim energia elétrica sendo feita de forma renovável, então faz sentido em termos de questão de crédito de carbono, você tem incentivo para isso. Tá? Enfim, mas aí é outro papo. Vamos voltar no Trump aqui. Determinou que as autoridades de comércio revisem todos os tratados de livre comércio e também estudem implementar um equivalente da taxa das blusinhas nos Estados Unidos. A isenção é de $800. Para começar assim, olha a diferença. Número 1,
Aqui, as compras são taxadas a partir de $50. Lá nos Estados Unidos, a partir de 800. Já começa por aí. Só que tem uma enorme diferença entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles fazem isso para proteger uma indústria nacional que existe, que emprega um monte de gente, que é inovadora, que está na fronteira, tá, tecnológica daquilo que faz. No Brasil a gente faz isso para proteger porra nenhuma. Eu vou contar um caso que eu já contei para vocês. Não sei quem é que lembra, ó. Já entrou ó. O André já está no OnlyFans da MBL, tá vendo? Mais já está no Privacy. Sorteio. Então mais um vai ter sorteio. Uma vez, cara, meu pai tinha uma empresa de sucata lá num lugar, tal, beleza, e a gente tinha um vizinho. Esse vizinho, ele se chamava o senhor Hugo. Ele era um uruguaio que veio pro Brasil, sei lá, na década de 60, sei lá o quê, e ele começou a trabalhar com confecção de roupas. Então, o que ele fazia? Ele fazia um negócio chamado fast fashion. O que é o fast fashion? Fast fashion é o seguinte, para competir com a importação de blusinhas da China e de não sei de onde, o que as indústrias têxteis brasileiras, né, e de moda no Brasil fazem? Um negócio chamado fast fashion, que é basicamente muita coleção, muita moda em pouco tempo. Então, às vezes você põe uma coisa que é tendência, essa tendência dura, sei lá, 3 meses. Entendeu? Você pega uma Renner, uma Riachuelo, uma C&A. O que esses caras fazem? Eles fazem coleções muito extemporâneas, né? Muito rápidas. Então o cara, janeiro, fevereiro e março vai ser, sei lá, a tendência é cinza com listrinha. Então vai cinza com listrinha, tudo. É calcinha com cinza com listrinha, é biquíni cinza com listrinha, é camiseta cinza com listrinha, é vestido, é boné, deu 3 meses, mudou, agora é outra coisa. Agora é azul com bolinha amarela. Então, ó, tudo é com azul, bolinha amarela. Depois muda de novo. Agora nós vamos pegar um artista, vai ter a coleção dele. Por que eles fazem isso? Para não dar tempo da produção internacional produzir, trazer para o Brasil e competir com eles. Então, quando você está assistindo uma propaganda na TV. Buzz Use, C&A, né? E aí, sei lá, uma coleção, sei lá, da Paola Oliveira, sei lá. Pegaram a Paola Oliveira, pôs ela pra sambar lá com o Diogo Nogueira, e aí ela tá usando uma roupa assim, e não sei o que lá. Aquilo dura 3 meses, 4 meses no máximo. E todas as lojas esturricam de vender, porque aí o cara vê na propaganda, ele vai na loja, ele compra, porque tá igual o que ele foi programado e incentivado a comprar. Se o chinês pensar em produzir isso, quando chega já tá atrasado, eles já estão em outra moda. Então isso é o fast fashion. O que esse cara fazia? Ele era o produtor do fast fashion. Então ele não era o cara que pensava, ele não era o cara do marketing, ele não era o cara da distribuição, ele era o cara da produção. Ele tinha uma confecção. E eu não sei se vocês já entraram numa confecção, cara, uma confecção organizada. Eu já entrei em várias, tá? É um ambiente maravilhoso para trabalhar. Por quê? É tudo limpo. Normalmente tem isolamento acústico, principalmente no teto, porque como as máquinas de costura elas fazem muito barulho, para você não ficar naquele eco, tem um ambiente legal, ar-condicionado. Normalmente, assim, 99% das pessoas que trabalham nesses lugares são mulheres, são costureiras, e mulheres tendem a ser mais organizadas. Então, por exemplo, cara, eu trabalhava com sucata. Entra numa fábrica de arruela. Irmão, é um inferno. É um inferno, é um barulho do cacete, um calor, um monte de cara sem camisa. Você vai no banheiro, o banheiro tá tudo mijado. É óleo hidráulico que escorreu no chão, ficou lá. Cara, é um caos, é barulho. Mano, minha vida foi isso. Eu entrava na confecção dele e falava, mano, isso aqui é o paraíso. Tudo clarinho, as paredes brancas, nenhuma sujeira, não tinha óleo, não tinha barulho. Você ia no banheiro tudo bonitinho, cheirosinho, tinha bolinho, tinha lanchinho. Cara, era uma maravilha, uma condição de trabalho maravilhoso. E ele empregava mais de 6 mil costureiras, tá? Tudo organizado, cara, era linda. A confecção desse cara, assim, eu pagava um pau, cara. Eu falava, puta, seu Hugo, ó, você é um cara, mano, você é um cara foda, assim, organizado, tudo maravilhoso. Um dia... Um dia, esse senhor Hugo chega para trabalhar e a rua está fechada, né? A rua está fechada. Por quê? Porque um caminhão do sindicato das costureiras, né? E isso é uma coisa engraçada, né? Porque 99% das costureiras eram mulheres, né? E o sindicato das costureiras era dominado por homens. Então chegavam uns caras que não era costureiro. Eram uns vagabundos do caralho, entendeu? É isso. Quer ouvir o que é? São um bando de vagabundo.
Entendeu? Fecharam a porta da fábrica do cara. O senhor Hugo é um vagabundo. E não sei o que. Não sei por que motivo estavam xingando. Sabe o que ele fez, mano? Ele já tava de idade, já tava, sei lá, perto dos 80 anos. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó. Vai todo mundo tomar naquele lugar. Sabe o que ele fez? Ele demitiu todo mundo e falou, ó, eu parei hoje. Eu acabei, eu parei. Eu tô trabalhando pra caramba, tô perto dos meus 80 anos, o ambiente de trabalho aqui é maravilhoso, todo mundo que vem trabalhar fala que aqui é maravilhoso. O sindicato vem fechar a porta da minha fábrica, eu não consigo nem entrar na minha própria fábrica, meu. Vai todo mundo pro inferno. Ele pegou, indenizou todo mundo. Indenizou. Mas vai ter que pagar FGTS, vai ter que pagar a multa. Eu pago. Quer saber? Eu pago. Negocia essa dívida aí 1 milhão de vezes. Um abraço e eu vou questionar tudo. Pegou as coisas dele e voltou pro Uruguai. Então, meu irmão, deixa eu falar uma parada. Quando o bosta do Haddad, quando o lixo do Haddad fala em taxar a blusinha da Shein, quando o governo Lula fala, e não, temos que proteger a indústria nacional, eu sei que ele está mentindo. Eu vivi isso, eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi uma confecção maravilhosa que eu invejava aquilo acabar por causa de sindicalismo. Tá? Isso aqui não é discurso ideológico não, porque eu li num livro, né, que você tem que ser liberal, porque o Mises falou que o Marx estava... Não é ideológico. Não é discurso de liberbobo, não. Tá? Não é discurso de libertário otário, sabe? Ter tudo. Ou, sei lá, Rafael Lima da vida. Né? Não é isso, não. É discurso prático. Eu vi o cara falar assim, eu vou mandar esses milhares de empregos todo mundo enfiar no cu e eu vou embora. Então, quando eu tenho esse tipo de taxa aqui, eu sei que não é pra proteger a indústria porra nenhuma. É só pra arrecadar mais. Entendeu? E aí o que o Trump tá fazendo é uma medida completamente diferente. Porque lá a indústria... Lá, o senhor Hugo, se ele abre, ele é tratado com um tapete vermelho. Irmão, você quer crédito? Olha o crédito barato. Que mais você quer? Puta, eu preciso de um incentivo aqui pra comprar uma prensa nova. Nós temos uma prensa aqui, nós vamos isentar você de imposto. Ó, nós precisamos aqui de uma máquina de costura diferente. Nós estamos na vanguarda, nós estamos na ponta. Você nem precisa fazer fast fashion, porque compensa mais você comprar o nosso do que comprar do outro, porque aqui não tem imposto. Porque aqui é tudo maravilhoso. Ótimo. Ah, onde você vai arrecadar? Você vai pagar no imposto de renda. Legal. Então, ó, tô ganhando dinheiro, preciso contribuir a minha parte, o meu imposto é na renda. Ótimo. Maravilhoso. Aí tá certo. Vamos lá. E pronto, acho que foi isso.